Olá! As relações exteriores ganharam um papel central nos primeiros dias do governo interino de Michel Temer, seja pela concentração de poderes no ministério, que acumulou as instâncias que cuidam do comércio exterior, seja pela reação do novo ministro, José Serra, às críticas de algumas autoridades internacionais ao processo de impeachment em curso. E o ministro assumiu prometendo mudar tudo, das relações com os países vizinhos às negociações para aumentar o comércio exterior. Para o ministro, é preciso mudar regras do Mercosul, liberando seus parceiros para estabelecer acordos bilaterais de comércio. Será esse o fim do Mercosul? Serra também anunciou que quer desenvolver uma política independente de ideologias partidárias. Como ficarão as relações com países chamados de bolivarianos, como Venezuela e Bolívia? Nós vamos conversar sobre tudo isso com o embaixador Samuel Pinheiro, que ocupou a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o alto representante-geral do Mercosul, entre outras funções que ocupou nas últimas 5 décadas, o deputado Heráclito Forte, do PSB do Piauí, ex-presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o professor de Relações Internacionais da UNB, Alcides Costa Vaz, a deputada Jô Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, ex-presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Na webcam, nós contamos com a presença do embaixador Rubens Barbosa, presidente do Conselho Superior de Comércio Exterior da Fiesp, embaixador do Brasil em Washington, em Londres, também entre diversas outras funções na diplomacia. Eu gostaria de começar com uma pergunta geral. Quando o ministro José Serra assume falando que quer mudar tudo nas relações internacionais, eu gostaria de saber 2 coisas. É possível mudar tudo? Quer dizer, as relações internacionais, elas tendem a ser mais estáveis? Ou é possível chegar um governo, vamos mudar tudo daqui em diante? E outra coisa, quando o ministro fala em não ter ideologia na atuação das relações exteriores, eu queria saber, quer dizer, ele está querendo afastar a ideia de uma ideologia de esquerda. Agora, pode haver uma outra ideologia também, né? Quer dizer, essas relações estão sendo estabelecidas com uma outra visão de mundo, ou não? Embaixador Samuel, por favor. Bem, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui no programa, em companhia dos amigos, e dizer o seguinte, que certas questões são inarredáveis. Por exemplo, o fato de que o Brasil está na América do Sul. Está na América do Sul, tem 12 vizinhos, 10 com fronteiras com o Brasil, interesses extremamente importantes, uma assimetria entre o Brasil e os outros países muito grande. Só para citar alguns temas, a represa Itaipu com o Paraguai. Então, por mais que se goste ou não do governo do Paraguai, é muito difícil não ter relações muito corretas. Não é? O superávit que temos com a Venezuela é extraordinário, apesar de todas as dificuldades que serão eventualmente superadas com a recuperação do preço do petróleo. Isso é um fato, né, que não se pode mudar. Né? Depois não podemos mudar também, não queria nem continuar com isso, a importância das nossas relações, começar pela China, principal parceiro comercial do Brasil. E, por falar em ideologia, até que a frase do ministro Serra é interessante. Se a política não vai ser ideológica, ele poderá ter boas relações com a China, o que convém muito. E, ao mesmo tempo, com os Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, com a Rússia, e assim por diante. Porque na política internacional são os Estados, que não há relações ideológicas. Isso, para citar só um exemplo, no período anterior, o Brasil teve ótimas relações com governos tão distintos quanto o da Colômbia, quanto do Chile, quanto da Venezuela, da Bolívia, assim por diante. Relações extremamente corretas, porque nós não podemos partir da simpatia por governos, nem nunca se partiu. E o Brasil tinha relações extraordinariamente corretas com os Estados Unidos, nesse período todo. Não há nenhuma queixa do governo americano durante todo esse período, apesar de eventualmente haver divergências. Então, há certas questões que são fundamentais, que não podem ser mudadas do dia para a noite. Né? Claro que se deve, enfim, não vou ultrapassar os
os 3 minutos. Deputado Heráclito Forbes. Já viu que eu estou aqui numa mesa de craques. O embaixador Samuel é uma das figuras mais importantes que a diplomacia brasileira teve nos últimos tempos. Aliás, ele tem o mesmo destino de Dr. Ulisses Guimarães. Dr. Ulisses foi poupado de ser presidente da República e ele poupado de ser ministro das Relações Exteriores, tendo toda a categoria, tendo todo o preparo para isso. Nós temos aqui o professor Rubem Costa Vaz, que é um homem altamente respeitado, professor, e temos a Jo, minha colega, presidente da Comissão de Relações Exteriores, e de quebra em casa, confortavelmente, numa bela paisagem. Eu fiquei apreciando, parabéns, o embaixador Rubem Barbosa, homem experiente. Eu concordo nessa primeira rodada com o embaixador Samuel. A nossa relação com o governo americano, ela foi e terá que ser uma relação altiva, sem nenhum tipo de conflito. Mas é uma relação necessária, como é com a China. A dimensão do país nos obriga a isso. Acho que o que o ministro Serra quis dizer com relação ao Mercosul é que nós temos que ter um pouco de cuidado, até porque, professor, dos países vizinhos, como disse o nosso ministro Samuel, nem todos participam do Mercosul. Alguns se recusaram por vários motivos, por conveniências, exatamente para ficarem livres para outros tipos de ação no comércio internacional. O que o Brasil não pode ser com relação ao Mercosul é o paizão. É o paizão. E há um trauma nisso aí tudo, que foi a maneira como a Venezuela entrou. A Venezuela, o embaixador Samuel estava no Itamaraty na época, entrou forçando. Não cumpriu os tratos, não teve a reciprocidade, entrou arrombando a porta. Isso, inclusive, depois foi revelado pelo ex-presidente do Uruguai. Acho que essas coisas não podem acontecer. E nós temos que abrir caminhos para que também não nos impeçam de algumas negociações bilaterais. O Mercosul começou errado lá desde a Carta de Ouro Preto. E de lá para cá nós não conseguimos manter uma relação de igual para igual. Nós tivemos prejuízo em Ouro Preto quando os produtos da Zona Franca de Manaus, por exigência de última hora, foram proibidos de entrar na comercialização e por aí afora. Mas o Brasil, com essa figura de paizão, ele tem que aceitar algumas coisas, como, por exemplo, nada mais humilhante para nós do que, ele falou do Paraguai e disse que não, poderia até não gostar do Paraguai, mas o Paraguai nos empurrou goela abaixo uma revisão de tarifa de Itaipu totalmente fora do período, totalmente fora do prazo. Essas coisas é que nós precisamos, e eu acho que foi isso que o ministro Serra quis dizer, essas coisas é que nós precisamos ter cuidado daqui para frente. Nós precisamos fortalecer o nosso comércio com a China. A China hoje é o país da moda, todo mundo quer ter essa oportunidade. E eles tiveram, no governo Lula, a visão de avançarem no início dessa relação, inclusive por alguns criticados, com a China. Relações exteriores é isso, é audácia, é ousadia e não ter compromisso com o erro. Errou, corrija. Professor Alcides Costa Vaz. Eu concordo com a avaliação do embaixador Samuel que há certos dados para a política externa. Aspectos que lhe garantem esse sentido de continuidade, de certa permanência. Mas temos que compreender também que a política internacional hoje se move em um ambiente de muita mudança, de muita transformação, e a política externa tem que ajustar-se, tem que saber adaptar-se, tem que saber se reciclar, tem que saber inovar quando necessário. Eu acho que nós estamos numa circunstância assim, que dadas tanto a dinâmica imediatamente anterior, esse ciclo que parece que se encerra agora de um certo vácuo, de um certo vazio. O mandato da presidenta Dilma, se comparado com o período da gestão do presidente Lula, quer dizer, que foi um período de muita proatividade na política externa, há uma avaliação fortemente disseminada de que foi um período de um certo estancamento, de uma certa paralisia. Enquanto isso, o mundo girou.
O mundo seguiu o seu curso. Eu acho que agora sim é preciso, respeitados todos esses elementos que garantem certa continuidade e permanência da política externa, compreender também que mudanças são necessárias nesse momento. Que nós temos que nos adaptar às novas circunstâncias, a novas realidades, a desafios que não são necessariamente inéditos, mas que ganham hoje uma premência que talvez não tivessem há 5, 6, 10 anos atrás. Eu acho que a arte, a sabedoria da política externa está também em saber reconhecer o signo da mudança como também um signo necessário. Eu acho que nós estamos talvez num contexto muito propício a isso. Agora, também não significa que, no meu ponto de vista, essa pretensão de uma mudança tão radical, tão abrangente como o discurso do ministro Serra deixa entrever, seja possível, seja factível. Deputada João Moraes, como é que a senhora vê? A senhora acha que é possível uma guinada? A palavra tem sido muito usada. Isto não é possível. Nós estamos vivendo uma instabilidade geopolítica no mundo em que é evidente que se intensificam as disputas de mercados por mercados e é evidente que nós temos que enfrentar fenômenos novos, sobretudo no caso dos conflitos no Oriente Médio, que leva a esse fenômeno dos refugiados em busca de uma Europa em crise. Nós temos vivendo essa instabilidade geopolítica. Mas neste mundo e em política externa existem entendimentos que têm que ter uma certa continuidade. Existem tratados, acordos, cooperação, que não são coisas que você dá cavalo de pau. Eu achei muito interessante que a chanceler argentina falou para o ministro Serra, quando ele foi questionar e pedir uma certa flexibilidade no bloco do Mercosul, ela disse: olha, não se faz mudanças de modelo de uma hora para outra. É literal. O mundo precisa e respeita previsibilidade e continuação de políticas. Claro que nós estamos, e isso que eu acho que é importante que o senador Serra, que o ministro Serra, que é interino, compreenda que há um mundo girando e que não vai poder parar e dar um cavalo de pau. O Mercosul, nós estávamos às vésperas de ler, de apresentar a troca de propostas entre a União Europeia e o Mercosul. Já nós fizemos isso, a cúpula nossa, em 2014, lá em Caracas, e agora, em maio, anunciado, inclusive, pela própria ministra, quando esteve com o presidente do Uruguai, que está à frente do Mercosul. Então, não é possível essa virada. Nós temos acordos. O ministro Serra disse, eu li as 10 diretrizes. Todas elas, eu acho interessante, que eu tive com o ministro Armando Monteiro, ele disse, olha, o ministro Serra vai descobrir que eu e o Mauro Vieira já fizemos um bocado de coisa que ele quer. Ele diz, olha, nós vamos dar prioridade à Ásia, na parceria, principalmente com a China. Mas o primeiro-ministro da China esteve aqui assinando 35 acordos. Disse, não, temos que olhar para os Estados Unidos. A Dilma esteve com o presidente Obama e assinou um bocado de acordos. E a Alemanha. Mas a Alemanha, a Angela Merkel esteve aqui o ano passado e fez uma série de entendimentos. Então, eu acho que é preciso que o ministro Serra compreenda que a sua interinidade é, ao mesmo tempo, que tem acordos de cooperação que têm que ser respeitados e que, para o Brasil voltar a ter um papel geopolítico mundial, estes acordos têm que ser respeitados e ele tem que se voltar para o que está em curso. O senhor professor fala de possíveis mudanças. Essas possíveis mudanças são necessárias, tais como o problema que já não podemos mais ficar na multilateralidade da OMC. Temos que fazer, mas são mudanças que a movimentação entre os países permite e não uma coisa que é um desejo de um ministro que, de repente, acha que descobriu a roda na diplomacia mundial. Eu acho que é importante distinguir o que são processos e dinâmicas de mudança na política externa e de posturas voluntaristas. Se não distinguirmos isso, temos um problema diante de nós. Claro. Embaixador Rubens Barbosa, qual a sua opinião? É possível dar uma guinada brusca, como o ministro José Serra está querendo, nas relações exteriores? Olha, eu acho que não há guinada nenhuma nos fundamentos da política externa. O presidente Fernando Henrique, o presidente Lula, a presidente Dilma
todos mantiveram os principais eixos da política externa. Foi a negociação da rodada de Doha, a questão da reforma do Conselho de Segurança, a prioridade para a América do Sul, o multilateralismo, enfim, o fortalecimento das relações com os países em desenvolvimento da África, do Oriente Médio. Isso foi política comum de todos esses governos. O governo Lula manteve as mesmas linhas de política externa. O que variou, o que é novidade, e que aí esse debate todo dá no meio acadêmico, no meio político, é que mudou a visão de mundo. E o primeiro item dos 10 pontos que foi referido aqui do ministro Serra, ele diz que quer acabar com a partidarização. E ninguém pode negar que houve isso, houve ênfases diferentes nas mesmas políticas. Então, não há que mudou a política externa, o que mudou foi a visão de mundo. O PT tinha uma visão de mundo, o PSDB tem outra visão de mundo, mudou isso. E o que é importante, eu não estou de acordo nessa discussão sobre se é ideológico, se não é ideológico, o que nós temos que ver é o resultado para o Brasil dessas políticas. E se a gente for analisar os resultados da política externa do governo Lula e do governo Dilma, nós vamos ver que em todos esses principais itens da política externa, os resultados foram quase nulos. Você teve algumas coisas no primeiro mandato do presidente Lula, por outras razões, mas no contexto dos 13 anos do PT, vocês espremendo essas mesmas prioridades que houve nos governos anteriores, vão ver que os resultados foram muito pequenos. Quer dizer, a rodada de Doha fracassou, né? O comércio com os países da África, o comércio do Oriente Médio, ficou igual de 2003 a 2015. E as prioridades que o Serra anunciou foram as mesmas. Tanto que a primeira visita que ele fez foi para a Argentina, América Latina. Ele fez uma primeira visita à África agora, foi a Cabo Verde. E foi ter uma reunião em Paris com a OMC. Então, qual é a diferença? A diferença é, como eu falei, de visão de mundo. A visão de mundo de um e de outro era diferente. As ênfases foram diferentes. Mas os resultados agora a gente vai poder cobrar do Serra. Eu acho que as medidas que ele está adotando, sobretudo em trazer o comércio exterior para o Itamaraty, vão revigorar o Itamaraty, que foi esvaziado nesses últimos anos e perdeu a centralidade na política, na formulação e na execução da política externa, e que é uma realidade. Muitas das medidas, abertura de embaixada, aumento de diplomatas, tudo isso, o que resultou para o Itamaraty? Uma crise tremenda e um esvaziamento e a perda do poder que agora, com o comércio exterior, com a Camex, com a Apex, vai começar a voltar. O Brasil vai deixar de ficar isolado, como ficou esses anos todos, e o Brasil vai recuperar a voz que foi perdida nos fóruns internacionais. Embaixador, a gente volta em diversos pontos que o senhor levantou daqui a pouquinho. O embaixador Samuel Pinheiro, acho que quer responder. Eu não quero responder, eu só queria observar. Em primeiro lugar, o Brasil faz parte dos BRICS. Não é qualquer país que faz parte dos BRICS, onde está a China, a Índia, não é? O Brasil, a Rússia, não é um pequeno agrupamento marginal, né? Então, o Brasil não estava isolado, né? Segundo, o Brasil conseguiu, no Fundo Monetário Internacional, através de cooperação com vários países, a mudança das regras de votação do Fundo Monetário Internacional. Não estava isolado propriamente. O Brasil, na campanha pelo Conselho, Assento Permanente do Conselho de Segurança, está junto com países notoriamente ideológicos, como o Japão e a Alemanha, né? Quer dizer, achar que tudo... O Brasil manteve todos esses anos, apesar do aumento da participação da China no comércio mundial total, o Brasil manteve o seu percentual. Claro que, naturalmente, se você tem um total de 100 e surge um novo ator como a China, que passa de 2%, 3% para 10%, os outros deveriam diminuir. E o Brasil conseguiu manter
no total das exportações mundiais. E assim por diante. Naturalmente, as estatísticas, como a visão do mundo do PSDB, são próprias. São estatísticas interessantes, curiosas, porém que não correspondem à realidade. Agora, embaixador, o Brasil tem mais ou menos pouco mais de 1% do comércio internacional, né? É a taxa histórica do Brasil. E até um pouco mais. O país insistiu durante 15 anos nas negociações multilaterais da Organização Mundial do Comércio. O que o novo ministro está propondo é que se abandone um pouco isso e para tentar estabelecer relações bilaterais, fazer acordos com países tradicionais parceiros da gente, né, Estados Unidos, China, e mesmo com países que são fora do Mercosul, do nosso continente, né, Peru, Colômbia. Agora, eu queria saber o seguinte, por outro lado, hoje mesmo o ministro Serra reconheceu, só dá para discutir barreira não tarifária dentro da OMC. Como é que se sai dessa situação? Chama-se o seguinte, no Chile, há um ditado interessante, que dizem, uma coisa é com guitarra e outra coisa sem guitarra. Enquanto que a pessoa não está com a guitarra na mão, então tem ideias extraordinárias de como se deve tocar. Quando segura a guitarra, descobre que as barreiras não tarifárias só podem ser negociadas no OMC. Deve descobrir também que não pode abandonar o OMC porque todos os tratados, todas as regras da cláusula nação mais favorecida, que regem o comércio mundial. E o Brasil tem algumas vitórias, não é? Que o Brasil, além disso, tem vitórias no sistema de solução de controvérsias, como foi o caso do algodão e várias outras situações, né? Então, digamos, é algo, digamos, que deixa até uma certa perspectiva. Deixa eu só terminar. Sim. Depois é o seguinte, o Brasil tem superávit constantes dentro do Mercosul, com todos os países do Mercosul, superávites extraordinários. Né? A indústria automobilística em São Paulo, em grande parte, depende do comércio com a Argentina, através do acordo automotivo. Vamos abandonar tudo. E como é que vamos fazer acordos bilaterais com outros países? Que tipo de acordo? Acordos preferenciais? Mas se ele já tem tarifas tão baixas, a média tarifária dos Estados Unidos é 3%, a média tarifária da União Europeia é 3%. E ademais, é preciso lembrar, porque às vezes as pessoas não conhecem os temas. O Brasil tem um comércio com produtos industriais com os Estados Unidos muito significativo. Mais de 50% das exportações brasileiras para os Estados Unidos são produtos industriais. Bem, continuamos nos próximos. É um pouco, enfim, difícil, porque o tempo é curto para mostrar, digamos, tudo que foi feito. Não é verdade que o comércio com a África não tenha aumentado e que fosse o mesmo de 2003 até hoje. Isso simplesmente não corresponde à verdade. Professor Alcíris Costa Vaz. Eu acho que o Brasil não deve prescindir do multilateralismo no campo comercial de nenhuma forma. Esse sistema de regras é importante, está em vigor. Mas nós temos que lidar com os limites dele. Né? Ou seja, com uma realidade. Nós fizemos uma aposta muito firme, muito consistente na criação desse sistema de regras. Procuramos ser coautores dessas regras e não simplesmente aqueles, né, que se submetem a elas. Mas também é forçoso reconhecer que o sistema multilateral, na sua dimensão negociadora, estancou. E no passado, quando isso aconteceu, sempre se observou que os acordos preferenciais se tornavam uma espécie de válvula de escape. Nós estamos num determinado momento assim. Nós jogamos bem com isso quando a rodada Uruguai também dava sinais, né, de dificuldades de conclusão em 91, 92, 93. Nesse momento nós estávamos com um regionalismo econômico muito ativo em torno da construção do Mercosul, de todo o processo desencadeado com o Mercosul. Nesse momento, a resposta se dá pelos acordos interregionais, incorporando uma série de disciplinas que não estão propriamente na agenda negociadora da OMC nesse momento. Essa é uma realidade. Então, não se trata de um jogo de soma zero. Ou eu fico ou eu saio da OMC. Não se trata disso. Nós não temos essa opção de deixar o sistema multilateral de comércio, de esquecer a OMC. Mas no momento, num contexto em que os acordos preferenciais
pela via dos acordos preferenciais, se procura suprir, né, esse estancamento, essa inércia nesse sentido perversa do sistema multilateral de comércio, o Brasil, acho que é forçado a pensar também no seu posicionamento diante dessas questões, diante desses desafios. Aguardar a conclusão da rodada de Doha é uma opção também? Deputado Heráclito Fortes, até que ponto é uma questão de relações exteriores ou uma questão econômica? Alguns economistas têm falado que o Brasil não consegue exportar mais por causa do custo do Brasil. Quer dizer, a gente tem que ter preços melhores também. Eu concordo, até porque hoje nós vivemos um problema grave, que são os baixos custos dos países asiáticos, principalmente da China. Você concorrer com esses países não é nada fácil. Nós temos aqui, por exemplo, o setor têxtil, que é um retrato bem claro disso, do que tem perdido em concorrência. Há 5 ou 6 anos atrás, nós tínhamos grandes indústrias do setor exportando. Mas é isso mesmo, nós temos que rodar, nós temos que sair procurando mercados compatíveis. Há 30 anos atrás, os Estados Unidos priorizavam a industrialização exclusivamente. Ele mudou. Ele foi para a prestação de serviço, foi para a indústria de ponta. Isso é assim mesmo. Agora, o que nós temos é que persistir. O Brasil não pode ficar única e exclusivamente nessa briga localizada aqui no continente sul, e nem vai ficar. O que eu acho que o ministro Serra disse, e não deve ter sido bem compreendido, em nenhum momento falou em modificar o comportamento brasileiro junto ao OMC. Tanto é verdade que ele tirou o nosso embaixador da OMC e colocou aqui ao seu lado. Além do mais, nós temos o embaixador Roberto Azevedo, que é hoje o homem forte da OMC, um brasileiro. Nós temos que tirar proveito dessas oportunidades. Essa retórica, eu vi bem aqui, Rubem Barbosa e Samuel, essa briga petista tucana, essa briga é eterna. Cada um tem a sua posição, cada um defende o seu ponto de vista, mas a diplomacia continua. E o que me deixa tranquilo é que quando você assume um posto de chefia na diplomacia, você tem que priorizar o país. Você tem que priorizar o país. Acho que nós vamos viver um período de muita conturbação. Eu me preocupo muito com essa questão migratória, que já chega aqui ao Brasil, não tenho a menor dúvida, e não sei se nós temos estrutura para enfrentar, como alguns países, a duras penas, estão enfrentando, né, especialmente na Europa. Mas são questões que nós temos que enfrentar. A diplomacia tem que ser dinâmica. O Serra é um homem altamente experimentado, é um homem vivido, inclusive, forçadamente no exterior, conhece essa matéria, e eu acho que, ao final da sua gestão, ele vai mostrar para o que veio. Deputada João Moraes. Eu diria, deputada Heráclito, que não é uma briga entre petistas e tucanos. É uma disputa legítima entre aqueles... Desculpa ter colocado o PCdoB fora, me perdoe. Não, o PCdoB não quer esse protagonismo, ele só quer pensar no país. Mas é uma disputa entre aqueles do país que defendem uma integração na globalização de forma soberana ou uma integração de forma subserviente a uma hegemonia americana. Tem muito mais gente do que o do PT, ou tem muito mais gente do que o do PSDB, que tem essa visão de, olha, vamos fazer acordo preferencial com os Estados Unidos, que a gente leva mais vantagem. Então, eu acho que é uma disputa de forma de desenvolver o país e de se relacionar com o mundo. Não é verdade que é zero. Nós temos hoje um papel na diplomacia mundial, um papel geopolítico importantíssimo. A gente reduzir diplomacia a controle de aluguel de embaixada é reduzir essa visão que é necessária, e eu acho que
o professor Alcides aponta bem, é necessária como, no mundo em disputa, num mundo instável, num mundo em que a disputa por mercado está grande, como você se situa. E realmente, eu também não concordo, perdoe o embaixador Barbosa, dizer daqui a pouco a culpa do fracasso da rodada de Doha é do Brasil. Isso é uma visão completamente, é um esgotamento de uma dinâmica. Nós não podemos, de forma nenhuma, negar que há um esgotamento na concentração pura do multilateralismo, mas, ao mesmo tempo, nós já estamos nesse processo. Eu estava vendo o papel do Plano Nacional de Exportação que o ministro Armando Monteiro apresentou aí. Nós, inclusive, fizemos acordo com a Colômbia, acordo automotivo, fizemos com o México, fizemos um múltiplo acordo com o Peru, já está em construção um novo acordo do México e do Chile, então nós estamos em andamento. Negar que nós estamos fazendo, poderemos ter demorado um pouco a fazer essa flexão, mas nós estamos nos situando bem, e é por isso que essa relação multilateral com os Estados Unidos, com a Alemanha, com a China, com a França, com a Rússia, essa é a dinâmica que a política externa do Brasil hoje está em andamento. Por isso que é bom lembrar que nós tivemos, em 2015, um superávit nas exportações, na balança comercial de 20 bi. E negar que isso é conta zero, aí é não perceber que há um mundo em construção e que nós não estamos começando a inventar a roda. Bom, a gente vai... Deputado, eu preciso ir para o intervalo. Eu me sinto na obrigação. Deputado, o embaixador Rubens Barbosa... colocação aqui para não cometer injustiça. Quando eu falei da disputa do PT com o PSDB, não quis, pelo contrário, eu quis engrandecer os dois. Eu estou dizendo que é uma luta que eles travam há muito tempo. São questões filosóficas, eu não diria nem ideológicas, eu digo que são mais questões filosóficas, são uma maneira de visão de mundo. Agora, com relação à briga de aluguel, não seja injusto. Deputado, a gente vai discutir isso no próximo. Eu preciso ir para intervalo, Samuel deputado. Foi secretário de Itamaraty. Eu era da Comissão de Relações Exteriores, a gente tratava algumas vezes sobre essa questão. Ele faltava arrancar os cabelos por falta de dinheiro do Itamaraty para cumprir os compromissos lá fora. Isso não nasceu agora. A gente vai fazer um pequeno intervalo. Se você ainda não mandou sua participação, aproveite o intervalo e mande 0800 69 619, ligação gratuita. E-mail expressãonacional@câmara.leg.br e Twitter @xnacional. Até daqui a pouco. O Expressão Nacional está de volta. Hoje nós estamos discutindo a guinada na política exterior brasileira com o embaixador Samuel Pinheiro, o deputado Heráclito Fortes, do PSB do Piauí, o professor de Relações Internacionais da UNB, Alcides Costa Vaz, e a deputada João Moraes, do PCdoB de Minas Gerais. Eu gostaria que a gente começasse a falar sobre uma questão que sempre vai e volta. A gente teve a discussão da ALCA e agora a discussão do Transpacífico. Eu gostaria de saber qual a vantagem e como é que o Brasil consegue se relacionar num acordo em que você tem grandes potências e que a nossa economia é menor, se o país pode ganhar ou perder. O deputado Rubens Barbosa já está aí, a gente pode começar com ele, que ficou de falar na última rodada. Além do que o senhor quer colocar, embaixador, eu gostaria, como é que o senhor vê essa questão, por exemplo, do Brasil participar de um Transpacífico? É possível negociar de igual para igual com grandes potências? Bom, eu primeiro queria colocar em perspectiva aí algumas coisas que o meu amigo Samuel Pinheiro Guimarães mencionou. Primeiro, quando eu mencionei a questão do isolamento do Brasil, evidentemente eu não estava falando do Brasil como nação, eu estava falando do isolamento comercial do Brasil. Enquanto nós nos apegamos à negociação multilateral, houve mais de 400 acordos no mundo registrados na OMC, e o Brasil assinou 3 acordos com a Autoridade Palestina, com Israel e com o Egito. Então, o isolamento é sobre a negociação comercial, primeira coisa. Segunda coisa, quando eu me referi
a estagnação do comércio com a África e o Oriente Médio, ele está certo quando diz que é em valor absoluto. Mas se você for colocar os dois mercados dentro do contexto do comércio exterior brasileiro, você vai ver que em 2003 era 3 e pouco por cento, agora, 2015, é 3 e pouco por cento, e a mesma coisa com o Oriente Médio e com a África. Então, do ponto de vista do comércio exterior brasileiro, cresceu o volume, como cresceu o volume para todo mundo, mas em termos relativos ficou igual. Em relação ao OMC, foram ditas várias coisas aí, acontece que não há negociação multilateral mais na OMC. O que existe é apenas a solução de controvérsias em que o Brasil se beneficia. O Brasil agora está sob escrutínio por parte da União Europeia e do Japão, então isso vai continuar. Agora, as regras são feitas fora da OMC. Então, essa estratégia que nós adotamos nos últimos 13 anos, de ficar pendurado na OMC, esperando o resultado da rodada de Doha, foi um fracasso, porque a rodada de Doha fracassou e nós não fizemos nenhum acordo comercial relevante. Em relação ao Mercosul, o Mercosul ficou estagnado, ficou paralisado do ponto de vista comercial. E nesses últimos anos decresceu o comércio dentro do Mercosul em relação com os países membros. A outra coisa que o Samuel mencionou, a porcentagem do comércio externo brasileiro no contexto global caiu, porque era 1%, 1 e pouco por cento quando chegou o governo do presidente Lula, e chegou a ser quase 1,5%. Agora é 1%. Caiu nesses últimos anos tremendamente a participação do Brasil. E depois foi dito aí que era uma opção entre a subserviência e a autonomia. Nós todos, ninguém aqui no Brasil é subserviente a nada. O que interessa é a gente defender o interesse nacional, não o interesse do partido, confundir partido com governo. Então, não há essa alternativa, porque nenhum governo, nem o governo do Fernando Henrique, nem o governo do Lula, nem o governo da Dilma, nem agora do Temer, é subserviente a nada. A gente está defendendo cada um dentro da sua perspectiva, dentro da sua visão de mundo, defendendo o que é melhor para o Brasil. E, como eu disse, nós temos que medir a política externa dos governos pelos resultados. E, na minha opinião, os resultados da política externa nesses últimos anos, sob qualquer aspecto, Itamaraty, políticas e tal, foram resultados muito pequenos. Para concluir essa questão do TPP. O TPP é o primeiro acordo de última geração. Como não há mais negociação multilateral na OMC, as regras são firmadas pelos países que entram em negociação bilateral ou mega acordos regionais. Esse TPP, o acordo com a Ásia, Estados Unidos, Japão e 11 países, 10 países, inclusive 3 aqui da região, ele é muito importante e o que eu defendo é que nós devemos examinar o que está nesse acordo. Todo mundo opina sobre o acordo sem saber o que está nesse acordo. Nós temos que saber para a gente ver se interessa ao Brasil ou não examinar a possibilidade de, eventualmente, mais na frente, querer até, possivelmente, aderir ao acordo. Por quê? Porque nós temos, dentro desse acordo, o Vietnã. O Vietnã é um país comunista que resolveu abrir mão da sua filosofia marxista-leninista para permitir sindicatos autônomos para participar desse acordo. Então, deve haver algum mérito para o Vietnã querer abrir mão da sua política marxista para entrar nesse acordo. O que eu acho é que nós não podemos ignorar, como foi dito aí pelo Alcides, as grandes transformações que estão ocorrendo. Está havendo grandes transformações nas negociações comerciais. E a primeira delas é o TPP, que eu acho que, antes de qualquer decisão, a gente tem que saber informadamente o que está acontecendo, porque todo mundo discute sem saber o que está nesse acordo. Embaixador, muito obrigada pela sua participação. A gente continua aqui, o programa está nos seus minutos finais. Muito obrigada. Boa noite. Embaixador Samuel Pinheiro, como é que o senhor vê a participação nesse tipo de acordo? Deixa eu dizer, primeiro,
chama-se Trans-Pacific Partnership, quer dizer, parceria transpacífica. É um pequeno problema inicial, que o Brasil não é um país com costa para o Pacífico. Fora isso, não há nenhum problema. Né? Outra questão interessante é que o Chile e o Peru participam e a Colômbia não quis participar, apesar de seus laços estreitos com os Estados Unidos. Terceiro, que a negociação já terminou, já está indo para o Congresso americano. Quarto, não é uma questão de tarifas, é um acordo que visa regulamentar principalmente certas normas técnicas e cria questões muito delicadas, que são as questões chamada cláusula empresa-Estado. É algo gravíssimo isso, porque permite a uma empresa multinacional, mas não a uma nacional, se julga prejudicada nos seus lucros, acionar o Estado perante um painel internacional. O que quer dizer que o judiciário local não vale nada, mas não serve para a empresa nacional. Digamos, aqui, tem uma empresa multinacional, acha que o governo, no caso do Uruguai, o governo do Uruguai, enfim, aprovou uma legislação sobre cigarros no Uruguai. E a British Tobacco, se eu não me engano, acha que isso é prejudicar os lucros dela e entrou com uma ação de 50 milhões de dólares contra o governo do Uruguai. Se nós temos que... Isso é coisa do passado, essa cláusula que está embutida nesses acordos. Hoje em dia, mesmo os europeus estão protestando em relação aos acordos que assinaram no passado. Então, é algo extraordinário, porque antigamente era assim, quando o Brasil era uma colônia, você tinha um juiz inglês aqui, quer dizer, as empresas não subordinavam as leis locais. Eu acho que nós já passamos disso. Agora, quer dizer, para um país como o Brasil... É o seguinte, que interessa a nós reduzir, por exemplo, vou dar um exemplo, É o Brasil um grande exportador de serviços? Não é verdade. Isso não é verdade. O Brasil é um grande exportador de produtos primários e produtos industriais. Como é que você reduz a tarifa dos produtos primários? Não é algo extremamente complexo porque envolve as políticas de subsídios dos países. Os grandes países protecionistas são os países desenvolvidos, não somos nós. Eles protegem a sua agricultura de uma forma extraordinária, com subsídios gigantescos. E nos coloca a pecha de protecionista sobre nós. Compreende? É algo extraordinário. E há pessoas no Brasil que aceitam essa ideia de que o Brasil é protecionista. Agora, eu queria dizer uma coisa que eu acho que é importante. O que está em jogo em tudo isso, em toda essa questão de acordo de livre comércio, é o seguinte: ou nós vamos aqui construir uma economia nacional capitalista, não é socialista, não. Estamos falando de capitalismo. Própria, com empresas nacionais, assim por diante. Para isso é necessária a proteção tarifária, por razões óbvias, porque as grandes empresas multinacionais são muito mais competitivas do que as nossas empresas. Senão nós seríamos desenvolvidos, se as nossas empresas fossem competitivas. É uma questão de lógica. Então, para poder desenvolver o sistema econômico e industrial brasileiro, é necessária uma certa proteção. Naturalmente que eles lá querem acabar com essa proteção para exportar mais para o Brasil. A União Europeia tem um enorme superávit com o Brasil ano passado e quer ter um superávit ainda maior para resolver os seus problemas econômicos. Compreende? Deputado Heráclito. Eu faço parte do Parlatino e a última vez que eu estive lá, Samuel, a grande euforia deles era a inauguração, agora no próximo dia 26 de junho, da segunda etapa do canal. Eles têm em conta que esse canal vai ser o favorável ao escoamento de produtos que vem da Ásia, que percorre o Pacífico todo e chegará no Brasil via swap. Eu achei interessante eles nominarem swap,
Coisa interessante, mas é que eles alegam que geograficamente, que a estrutura já montada de swap, e aí você tem razão num aspecto. Vai se começar a criar barreiras para dificultar esse novo mercado que vai dobrar. É fantástico, eu fui ver a obra. Você pega a atual, parece um teco-teco na frente de um Boeing. E isso, eu acho que nós vamos ter resultados como Cuba começa a ter agora com o seu porto. Um porto construído com a ajuda brasileira. Financiamento brasileiro. Financiamento brasileiro. Certo? Pela lógica, Cuba não caberia aquele porto. Seria, como se diz na gíria, um peru dentro de um pires. Mas, estrategicamente, é fantástico. Eu acho que esse é o novo mundo que nós vamos viver e que nós temos que nos preparar um pouco, professor, para essa questão dessa abertura. Você precisa ver a euforia do panamenho, a euforia da região com relação a isso. É uma coisa realmente fantástica. De forma que eu acho que essas discussões, eu lamento o inimigo tempo. Porque eu acho que esse debate entre o embaixador Samuel e o embaixador Rubem e o nosso Costa Vaz deveria demorar um dia. Deveria ser uma maratona. Então, mas, infelizmente, a gente está com o tempo terminando. Como nós ganharíamos eu com isso? preciso ouvir. Eu e a Jo, eu, pelo menos, na minha parte aqui, eu seria um eterno aprendiz. Porque são questões que a gente vê. E a diplomacia é isso, é o debate. Nós não podemos ser subservientes a ninguém e nem preconceituosos, Jo. Eu acho que os Estados Unidos, vencendo ao longo da história, é um parceiro fantástico do Brasil e nós não temos por que jogá-lo para segundo plano, até porque ele traz vantagem para a nossa relação. Professor Alcides Costa Vaz, por favor. Duas observações muito rápidas em torno de temas que permearam aqui o nosso debate. O primeiro, que me parece ser uma janela de oportunidade para refletir sobre mudanças na política externa. Eu acho que isso é bem-vindo, mas, insisto, preciso evitar voluntarismos. Voluntarismos em política externa e na nossa própria história diplomática, nós temos inúmeros exemplos, né, de que não levam a bom resultado. Agora, reconhecer a oportunidade, a necessidade de mudanças na nossa política externa, eu acho que é um exercício bastante salutar. O fator ideológico na política externa, nós estamos no parlamento brasileiro. Na academia, nas nossas análises, sempre houve uma queixa muito forte do distanciamento dos partidos políticos em relação à política externa. Ora, se no contexto democrático, os partidos políticos, enquanto forças representativas da sociedade e da pluralidade ideológica, não se fizerem presentes e não se fizerem repercutir também na discussão e na formulação e nas propostas e na implementação da política externa, nós estamos congelados no tempo. Eu acho que é bastante salutar que nós apreciemos com atenção, como um signo de amadurecimento democrático, a presença do vetor ideológico nas questões de política externa. Não se trata de render a essa polarização nesse momento, numa paralisia, né, atávica ditada por essa polarização. Mas o substrato ideológico da política externa existe, não somente no Brasil, existe em todo o mundo. Eu acho que isso é salutar, sim. Quando a primeira prioridade do Ministério dizendo, né, a política externa estará a serviço dos interesses do país e não da ideologia de um partido, né, acho que tem que ser visto com atenção e ponderar que, olha, isso faz parte do contexto democrático. Nós temos que enfrentar essa questão. Eu acho que é bem-vindo o reconhecimento da ideologia a serviço de uma discussão plural, de uma discussão democrática em torno de política externa. O que não se confunde com a partidarização, no sentido com que foi colocado para poder apontar essa contraposição. Por quê? Porque há alternância de visões. Agora, isso também foi positivo. Nessa última década e meia, que nós assistimos pela primeira vez, esse fator ideológico se expressando. Estamos talvez nos primeiros momentos desse aprendizado em matéria de partidarização, partidos políticos e política externa. Há muito que avançar e amadurecer nesse sentido, mas eu acho que esse caminho
é um caminho salutar, é um caminho de consolidação democrática. Deputada João Moraes. Eu diria que o grande mérito desses últimos 10 anos em política externa foi um olhar mais atencioso do governo Lula para os nossos vizinhos. Isso significou retorno econômico, evidente, e, ao mesmo tempo, um papel geopolítico que o país passou a exercer no mundo. É muito interessante o simbolismo da gente estar com forças de paz no Haiti, e inclusive no seu comando, com forças no Líbano. Eu diria que essa visão de buscar uma múltipla parceria, deputado Heráclito, isso é um dado da realidade. O senhor sabe perfeitamente que nós discutimos, e eu fiz o empenho, um acordo de cooperação de informação tributária com os Estados Unidos, porque isso facilitaria os entendimentos e as negociações e nossos investimentos. Então, essa multirrelação que nós passamos a ter com o mundo é algo positivo. Claro que eu diria que os primeiros tempos da presidente Dilma, ela não tinha a visão, um olhar mais especial para o mundo como o presidente Lula tem. No último ano, ela fez um enorme esforço e aí foi visitando os diferentes países, foi procurando parcerias que se materializaram, eu acho que isso é que é importante, nos projetos estratégicos de defesa que nossas Forças Armadas colocaram. Eu quero encerrar dizendo, este país precisa de desenvolvimento. Para desenvolver, tem que ter foco na indústria. Isso aí é óbvio. E para desenvolver a indústria, nós temos que ter a relação com a exportação e com a indústria de defesa. Eu diria que no momento que nós estamos vivendo, a indústria de defesa passa a ser uma ponte de incorporação de inovação tecnológica, de parcerias que podem nos ajudar e dar uma alavanca na indústria. Sem dúvida nenhuma, o país vive um momento duro, difícil, não adianta negar, mas nós temos que compreender que vamos nos incorporar no comércio mundial com autonomia, com inovação e com uma relação muito plural com o mundo. Muito obrigada, deputada João Moraes. Muito obrigada, professor Alcides Vaz. Muito obrigada, deputado Heráclito Fortes. Muito obrigada, embaixador Samuel Pinheiro. O Expressão Nacional termina aqui. Você pode rever este e todos os nossos programas na página câmara.leg.br. Nós também estamos no YouTube. Na semana que vem, nosso tema é Cultura do Estupro. Participe. Obrigada pela audiência e até a próxima.